Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 46 ao verso 48. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 46 até o verso 48. Mesmo assentados, mas com toda a reverência devida à palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 9, do verso 46 ao verso 48. Palavra do Senhor que nos diz assim: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos e peça a Deus aí, Senhor, fala comigo para que você escute a voz de Deus no seu coração. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa oportunidade. Nós queremos, Senhor Deus, tratar aqui das palavras de vida eterna, Pai. As palavras do Senhor para nós, as palavras da Tua vontade, do Teu querer sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga, Senhor, a cada um destes corações a Tua palavra, que ela venha a frutificar da forma como o Senhor quiser, que seja o Teu Espírito trazendo clareza, Senhor, às nossas mentes, aos nossos corações, e permita, Pai, que nós saiamos daqui, ó Deus, também, ó Pai, com a Tua palavra para ser pregada, com a Tua palavra a ser propagada, Pai. Usa o Teu servo pecador indigno, Pai, mas usa conforme o Teu querer. E transmite esta palavra ao Teu rebanho amado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final dessa série de sermões sobre as crianças e o reino dos céus. Na primeira ocasião, no primeiro sermão, nós falamos sobre o texto de Romanos, no capítulo 5, verso 8 e o 9. Falamos sobre o nosso estado antes das obras de Jesus, o que Jesus fez por nós e como nós ficamos depois dos atos de Jesus, da justificação de Jesus. E nós usamos como ilustração aqui o personagem Edmundo, que é uma das crianças das Crônicas de Nárnia, o segundo livro, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. No domingo passado, a partir do texto de Isaías, no capítulo 7, verso 14 até o verso 16, nós falamos um pouco sobre como a salvação de Deus chegou a esse mundo, através de uma criança que viveu como nós, que cresceu como nós, portanto dando firmeza para que a gente se agarrasse ali à esperança de salvação nele mesmo, o Senhor Jesus. E hoje nós vamos meditar sobre um dos valores no reino dos céus, que é a humildade. Depois de saber que Jesus nos justificou, e que Ele viveu como um de nós para isso, agora Ele nos convida a viver como Ele viveu. A viver de uma nova forma. A ter um outro tipo de pensamento. E a humildade é uma tônica aqui na vida e na obra do Senhor Jesus.
E mais uma vez nós veremos aqui que uma criança saltou aos olhos do Senhor Jesus para ser utilizada ali para o ensino do povo. Bom, irmãos, irmãs, se eu perguntar hoje quais são os nossos maiores sonhos, eu tenho certeza que eu vou encontrar aqui entre os primeiros lugares, aí, as primeiras posições, algumas coisas que são buscas constantes nossas, né? Primeiro, conseguir algumas coisas sem esforço. É ou não é? É ou não é, irmãos? É. Muitas vezes a gente quer sim ter um monte de coisa, a gente sonha com um monte de coisa, sem o devido esforço, muitas vezes sem o devido trabalho, a gente simplesmente gostaria que essas coisas aparecessem para nós, né? A gente gostaria de ter coisas, bens materiais, coisas que as pessoas almejam, sabe? E talvez alguma coisa relacionada a algum reconhecimento, alguma experiência que você não teve, ou algum reconhecimento das pessoas em relação a algo que você faz, ou quem você é, né? Talvez aqui os sonhos dos irmãos não se pareçam com todas essas coisas, mas na maioria de nós, os nossos sonhos se relacionam com alguma dessas dimensões. Agora, se eu perguntar para uma criança aqui qual o seu maior sonho, talvez ela vai falar uma coisa muito simples. Eu perguntei isso para o meu filho hoje. Ele disse que o maior sonho era brincar na casa da vovó. Olha, um sonho palpável. Já pensou, se no futuro ele quiser ir para Disney, eu vou falar, vai para a casa da sua avó, né? Gente, é simples. Uma criança talvez queira, na sua inocência, ela queira um brinquedo, ela queira alguma coisa para ocupar o seu tempo. E vai ser isso que ela vai querer, vai ser isso que ela vai almejar. Então, são sonhos diferentes dos nossos. São algumas coisas mais palpáveis, são algumas coisas mais, de certo ponto de vista, algumas coisas mais simples. Agora eu quero que você olhe aqui para a discussão dos discípulos de Jesus. Essa discussão aqui que eles levantaram entre eles não era coisa de criança. Essa discussão que eles levantaram era sobre quem seria o maior. O maior do quê, né? Porque aqui em Lucas a gente não tem isso. O maior do quê? Então, se você for lá para Mateus, no capítulo 18, que é o texto equivalente aqui do Evangelho Sinótico, então o autor vai acrescentar que os discípulos chegaram a perguntar a Jesus quem era o maior do reino dos céus. Quem deles era o maior do reino dos céus? Então fica claro aqui que eles almejavam uma grandeza, que eles almejavam um reconhecimento, que eles almejavam algumas posições superiores. Em certa ocasião, 2 irmãos dos discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, permita que no teu reino, quando vier o teu reino, um se sente à sua direita e o outro se sente à sua esquerda. Sonhos de grandeza, sonhos de reconhecimento. Irmãos, tinha uma lógica mundana circulando ali o entorno dos discípulos de Jesus, e essa lógica remetia à grandeza segundo o reconhecimento humano. Os rabinos da época de Jesus não cansavam de falar sobre o grande valor da humildade, só que na verdade a prática era outra, porque nós vemos em várias ocasiões aqui na palavra de Deus que os fariseus, os mestres da lei, enfim, eles relegavam os humildes à margem da sociedade da sua época, jamais pensando em mover uma palha para ajudar os humildes, em favor dos humildes. Então, de certo modo, os discípulos de Jesus sabiam que Jesus seria contra esse tipo de pensamento, de disputas entre eles, sabe, de orgulhos carnais que eles estavam buscando ali. Eles sabiam que Jesus reprovaria, mas eu quero dizer para vocês que nós também sabemos disso, que Jesus reprova essas coisas, mas isso não impede que nós caiamos na tolice das invejas, das lutas carnais, da busca pelo poder, da busca pela grandeza, da busca pelo reconhecimento. Olha, irmãos, depois da pandemia, que houve um tempo que a igreja toda se comunicou pela internet,
pessoas aprenderam a mexer, aprenderam a transmitir, aprenderam a de alguma forma, a atuar assim. Subiu muito a cabeça de muitas pessoas, em várias igrejas, né? Estar aí com o nome bem falado, estar aí sendo bem reconhecido, estar aí, enfim, de alguma forma, buscando esse reconhecimento, buscando os likes, buscando, enfim, adesões ao perfil em todas as coisas. Olha, irmãos, com tantas coisas que nós vivemos no nosso cotidiano, por vezes, o nosso coração pode ser levado ali nas asas do orgulho, nas asas da soberba, nas asas da ganância, para almejar aquelas coisas que não têm valor algum para Deus, que não tem valor nenhum para o reino de Deus. E eu estou falando de orgulho, eu estou falando de ganância, eu estou falando de soberba, estou falando de reconhecimento humano. Perceba que todas essas coisas são contrárias à humildade e ao valor que nós queremos meditar hoje. Então, Jesus sabia o que passava no coração dos seus discípulos e ele tratou de ensinar o valor da humildade, então, de uma forma muito diferente do que faziam os rabinos ali da sua época. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso e o que isso tem a ver com as crianças, lembrando ainda que Jesus disse que se não fôssemos como as crianças, nós não herdaríamos o reino dos céus. E está completamente ligado um conceito ao outro. A primeira coisa, irmãos e irmãs, é perguntar a nós mesmos, né, para nós meditarmos aqui sobre essa lição de humildade de Jesus, o que é que se passa na nossa mente? O que é que se passa aí na sua cabeça? Olha, mais uma vez aí o verso 46, deixa a sua Bíblia aberta, na exposição da palavra de Deus. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. O que estava ocupando o pensamento dos discípulos de Jesus? O que é que eles estavam almejando? E aí eu falei aqui no começo a respeito dos nossos sonhos. O que é que ocupa o seu pensamento? Quais são os seus desejos? Algumas vezes, irmãos e irmãs, a gente para falar a respeito dos nossos desejos, das nossas buscas, dos nossos anseios, enfim, não poucas vezes nós nos vemos ali almejando coisas reprováveis. Sabe, olha, tem outro equivalente aqui, dentro dos evangelhos sinóticos, tem outro equivalente desse texto, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 33, a gente tem a repetição dessa sessão, dessa passagem, acrescenta que Jesus perguntou aos discípulos o que é que eles estavam discutindo. Olha que coisa, aqui surgiu a ideia, no relato de Lucas, surgiu a ideia e a discussão entre os discípulos. Lá em Marcos, os discípulos perguntam a Jesus, em Mateus, os discípulos perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E aqui no texto de Marcos, Jesus, ele pergunta, o que é que vocês estavam discutindo aí pelo caminho? E o versículo seguinte diz o quê? Que eles se calaram, porque eles estavam discutindo sobre quem seria o maior. Então antes aquilo que era uma discussão, aquilo que eles falavam, que eles expunham, quando o mestre perguntou para eles, eles se calaram. Eles mesmos perceberam que era uma coisa errada. Então, como eu disse, eles sabiam que Jesus reprovaria essa discussão, que era uma discussão vã, uma discussão sem valor algum. Irmãos, essas questões ocupam um espaço muito grande na nossa cabeça. E às vezes, olha, a gente corre o risco, na busca pela grandeza, a gente corre o risco ali de nos mover a fazer alguma coisa. Imaginem, irmãos, então, ser movido a fazer alguma coisa pela ganância. Você está imaginando? Não imagine, porque isso é a realidade. As pessoas movidas pela ganância fazem algumas coisas, tomam algumas atitudes, dão alguns passos, realizam algumas coisas, em nome da sua própria ganância. Então, não imagine, saiba que muitos de nós nos movemos por ambições pessoais, por interesses próprios. A gente coloca uma coisa na cabeça e a gente vai enfrentar todo mundo dentro da nossa ambição
para alcançar. Muitos resolvem se mexer ali na vida porque querem alcançar determinado sonho. Entretanto, quando esse sonho envolve poder, envolve reconhecimento humano, enfim, tudo aquilo que é próprio do ego, aqueles valores contrários à humildade, então a gente corre um risco muito grande, irmãos e irmãs, de no meio da nossa busca nós nos encontrarmos ali num caminho contra Deus, num caminho de pecar contra o próximo, sabe? Porque em nome da ganância eu posso agir contra o próximo, para alcançar o que eu quero. Em nome do reconhecimento, eu posso querer fazer o meu nome em cima da desgraça de uma outra pessoa, fazendo a caveira de uma outra pessoa, pisando, humilhando, para que o meu nome fique elevado, fique lá no alto. E tem um monte de gente fazendo isso hoje. Imagine se naquele momento que Jesus estava com seus discípulos, ele tivesse dado uma instrução diferente da que ele deu. Se Jesus tivesse motivado os seus discípulos a lutarem entre si até sei lá que ponto para alcançar uma posição de maioral no reino dos céus. Eu não tenho dúvida, irmãos, ali no meio dos discípulos de Jesus ia ter um banho de sangue. Porque era isso que eles queriam, era o reconhecimento, era a grandeza. E nós corremos o risco, então, de nos encontrar nesses embates. Nós corremos o risco de nos encontrar na inveja de quem tem alguma coisa e nós não temos, ou de uma pessoa que viveu experiências que nós não vivemos, enfim. Que bom seria se os nossos sonhos, aquilo que ocupa a nossa cabeça, irmãos, fossem coisas mais simples, como brincar na casa da vovó. Como, na inocência, querer um brinquedo para ocupar as mãos, para se divertir, para dar risada, sem risco de ferir outras pessoas. A palavra de Deus nos instrui, irmãos, a respeito do que pensar. Se você pegar ali, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus nos ensina o que é que nós temos que pensar para combater aquilo que não é humildade. Irmãos, olha só, algumas pessoas chegaram a perguntar nessa semana onde caberia a humildade no triste conflito que nós estamos vendo ali no Oriente Médio. E eu diria que a humildade começa em aceitar humildemente o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Porque nós estamos falando de povos que não aceitam o Senhor Jesus. Você está prestando bem atenção? Judeus e palestinos. Aqueles que não aceitam o Senhor Jesus. É uma guerra, irmãos, o que está acontecendo lá, e não é uma guerra do povo de Deus contra os infiéis, não confunda as coisas. É uma guerra carnal, é uma guerra humana. É uma guerra contra terrorismo. Mas ainda assim uma guerra humana. E nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos fomentar a guerra, não podemos fomentar o ódio, não podemos fomentar a violência, não podemos fomentar as mortes. Como eu falei, irmãos, e reitero aqui nesse púlpito, nós somos embaixadores do Príncipe da Paz. Não se esqueça disso. Nós somos promotores da paz. E a nossa oração será sempre pela paz. É isso que a palavra de Deus manda, né? Ore pela paz em Israel. E não só Israel, ali, o lugar físico. Ore pelo Israel de Deus. A paz de Deus em toda Israel de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Porque como Ele mesmo ensina, já não há mais diferença entre judeus e gentios. Irmãos e irmãs, nós precisamos pensar e precisamos encaminhar o nosso pensamento na humildade. Isso tem que ocupar o nosso pensamento. A segunda coisa que eu quero que os irmãos percebam aqui nesse texto
está aqui no versículo 47. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse, e daqui a pouco a gente vai para o que Jesus disse. Jesus sabia o que se passava no coração dos seus discípulos. Ele sabia quais eram as intenções. Ele sabia o que era ali a discussão. Então, o que Jesus fez? Ele pegou uma criança, do nada. Jesus pegou uma criança, colocou ali no meio deles, colocou perto dele. Você já ouviu falar, eu espero que sim, porque eu mesmo já falei isso aqui nesse púlpito. Você já ouviu falar que pecado a gente mata de fome? A gente mata o pecado de fome. Se a gente alimenta o pecado, ele cresce e foge completamente ao nosso controle das nossas faculdades. Então, pecado a gente mata de fome. Jesus, inesperadamente, ali no meio daqueles pensamentos dos discípulos, dos orgulhos carnais, dos orgulhos pessoais, das buscas ali, enfim, Jesus pegou uma criança, inesperadamente, ele pegou uma criança, colocou junto de si para barrar os pensamentos dos seus discípulos. Para acabar com aquilo que eles estavam pensando naquela hora. Jesus estava querendo matar aquele pecado lá de fome. Não alimentar mais aquela situação. Não alimentar os desejos pecaminosos dos seus discípulos. Se eles estavam discutindo sobre quem seria o maioral no reino dos céus, então o jeito de barrar esse pensamento seria com uma representante dos frágeis, uma representante dos indefesos, uma representante dos oprimidos. Quem era essa? Era uma criança. O texto de Marcos, lá no capítulo 9, como eu falei, equivalente aqui do nosso texto, diz que não só Jesus tomou uma criança e colocou lá do lado, ele tomou a criança nos seus braços, ele abraçou uma criança. Na hora da discussão ali dos discípulos, Jesus abraçou uma criança. Você imagina no meio de uma discussão acalorada, como é dito lá em Mateus, ou Jesus sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo no coração dos discípulos, enfim, depois de uma discussão grande, surgiu uma criança, e a pessoa que está mediando o conflito, o embate ali, vai lá e abraça uma criança. A discussão para. A discussão encerra. A palavra de Deus não dá conta de quem era essa criança, se ela tinha os seus pais, se ela era órfã, se ela era uma criança em situação de rua. Ela não diz nada a respeito. E nós não precisamos saber nada, porque aquela criança representa todos aqueles que são frágeis, todos aqueles que são indefesos, todos aqueles que estão oprimidos. E como nós devemos nos portar com eles. Se a gente ocupar a nossa cabeça com isso, não vai sobrar tempo para as vãs discussões sobre a nossa grandeza, sobre quem vai ser maioral no reino dos céus. Jesus quer mudar o nosso pensamento, irmãos. Preste atenção nisso. Jesus quer mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. O nosso pensamento tinha que se desviar dessas discussões inúteis e se voltar então para aquilo que Jesus ensinou sobre a hospitalidade, sobre o cuidado com o próximo, sobre o amor ao próximo. Exercer essa caridade empática, se colocar no lugar das pessoas, irmãos, tira os nossos pensamentos ali de grandeza, de ambição pessoal. Quando você está ocupado em ajudar alguém, você não vai se preocupar em querer ser grande, querer ser reconhecido. Sabia, irmãos, que tem muitos grupos aí que estão discutindo apoio a um lado ou outro da guerra, se deve matar ou não, se deve atirar ou não, se deve explodir ou não. Mas você sabia que no meio de todas essas discussões, principalmente de grupos lá na internet, tem um monte de gente preocupada com as vítimas. Pessoas que estão indo lá no campo de guerra para receber os feridos. Estão ali, de algum jeito, buscando ajuda humanitária, então, para receber pessoas, seja de que lado que for, não interessa. Pessoas que precisam de cuidados. Pessoas que estão órfãos ali, para cuidar dos órfãos. Olha quantos órfãos uma guerra produz. Órfãos de pais e órfãos de filhos.
Porque os filhos também se foram nessa guerra. Há muita gente preocupada em alimentar os famintos, a saciar os sedentos dessas guerras. Enquanto isso, alguns grupos ficam lá, nos redutos da internet, discutindo. E só discute. Há um fenômeno, irmãos e irmãs, desde o começo da vida com Jesus, que se chama metanoia. Você já ouviu falar disso, né? Se não ouviu, vai ouvir falar agora. Metanoia. Uma palavra grega que significa mudança de mente. Essa palavra é traduzida lá no Novo Testamento como arrependimento. Por quê? O que é o arrependimento? É você estar andando numa direção e você depois andar numa direção completamente contrária. Se arrepender é isso, para não incorrer no mesmo erro. Então, arrependimento. E a palavra de Deus nos dá conta, olha, lá em Mateus 3, o verso 11, João Batista, né? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de tirar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entenda aqui, né, a ideia de João Batista batizava com água para metanoia, para mudança de mente, para o arrependimento. Ele esperava uma mudança de mente das pessoas, uma transformação na maneira de pensar e, consequentemente, na maneira de ser, de agir. Depois Jesus, né, lá em Lucas, no capítulo 5, aqui o verso 32, ele vem falar assim: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. A metanoia, a mudança de vida, a mudança de mente. Eu vim chamar pecadores para mudarem o seu modo de pensar. Percebe que Jesus nos convocou para um novo modo de pensar, um modo que não quer mais saber de grandeza pessoal, um modo que não quer mais saber de ganância, um modo que não quer mais saber de coisas mesquinhas. Um modo novo de viver, o modo de Jesus. Um modo que não busca o reconhecimento dos homens. O modo de Jesus viver humildemente. Agora, irmãos, olha lá o verso 48 do texto que nós lemos. E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Então, esse versículo 48 aqui está finalizando essa porção do texto, dizendo que se nós recebemos uma criança em nome de Jesus, receberemos o Senhor Jesus. E se nós recebemos o Senhor Jesus, recebemos também o Pai. E quem humildemente recebe o Senhor Jesus, o seu Pai, e recebe os seus, é o menor, que vai ser o maior de todos. Jesus está invertendo completamente a lógica da busca dos seus discípulos pela grandeza. As crianças, irmãos e irmãs, são esse símbolo da humildade. As crianças vão ser o símbolo dos crentes, em contraste com os soberbos, com os orgulhosos, com os arrogantes. Jesus disse que se nós quisermos herdar o reino dos céus, nós devemos ser como as crianças. Irmãos, esses dias eu estava em casa, estava fatiando uma cebola para fazer a janta. E eu tenho muitas frescuras, sabe? Pele sensível, tenho frescura. Então, se eu vou me barbear com uma coisa que não é para pele sensível, fica tudo pipocado já. Nem me barbeio mais. Larguei. Então, eu comecei a picar a cebola lá, eu comecei a chorar, os meus olhos incharam, por causa do incômodo, né? Ardendo demais, muito, muito mesmo. Do nada, surgiu meu filho atrás de mim e me deu um abraço. E eu falei: cabra, o que você está fazendo? Eu estou pegando papai no colo. Eu estou pegando papai no colo. Por que você está pegando papai no colo? Porque ele está chorando. É isso, irmãos. É isso que a palavra está falando. É dessa
é dessa excelência para o bem e inocência para o mal, que a palavra fala. Além de ser como as crianças, nós temos que tratar bem e cuidar não só das crianças, mas tudo o que elas representam aqui. Cuidar como Jesus fez com a criança. Eu quero que você entenda isso. Olha, não há maldade naquele ato e há o tratar bem. Teve o abraço, teve a motivação para o abraço. Aquele que age com misericórdia, irmãos e irmãs, está servindo ao próprio Senhor Jesus. Tão íntima é a relação de Jesus com os seres humanos. Quando Jesus disse assim: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e vocês me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos, foi a mim que fizeram. Está entendendo? Irmãos e irmãs, a diferença do ensinamento de Jesus sobre a humildade, a diferença desse ensinamento de humildade de Jesus para os rabinos da sua época, é que só Jesus combinava a humildade com serviço. Só Jesus fazia isso. Os rabinos pregavam, mas eram só palavras. Eles só pregavam, eles só falavam. A prática era outra, como você bem sabe. Mas Jesus combinou a humildade com a prática. Isso foi uma novidade na pregação da época. E o serviço prestado ao Senhor Jesus é a prova, irmãos, de que nós temos recebido o Senhor Jesus como nosso Senhor. E se nós recebemos o nosso Senhor, nós também temos recebido o Pai do nosso Senhor, o nosso Deus, a fonte de todo o bem. Ninguém tem a Jesus como Salvador se não tiver também o seu Pai. Ninguém tem a Jesus como Salvador se não o tiver também como Senhor. E essa é a humildade, irmãos, que tanto nós necessitamos para vencer os nossos pensamentos terrenos, carnais, os nossos orgulhos, os nossos desejos pela grandeza. É como nós vamos destruir a sede pela grandeza. Quem é humilde se submete ao seu Senhor. O nosso Senhor deixou uma palavra para a gente praticar. Quem é humilde se submete à palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor. O Pai enviou o Filho, irmãos e irmãs. E eu vou encerrar perguntando: como é que nós recebemos o Filho que foi enviado pelo seu Pai? Como recebemos o Filho que nasceu como uma criança, como um de nós, e nos trouxe a esperança de salvação? Como recebemos o Filho que viu o nosso estado anterior? Como recebemos o Filho que decidiu sofrer por nós, no nosso lugar? Como recebemos o Filho que nos justificou? Como nós recebemos o Filho de Deus? Em humildade, irmãos, recebemos o Filho de Deus? Ou recebemos o Senhor em soberba, em orgulho, em altivez de espírito? Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos humildes, como as crianças. Que Deus nos ajude a tratar bem, não só as crianças, mas a todos aqueles que são necessitados. Que o Senhor nos ajude a pensar nas coisas lá do alto. Que o Senhor nos ajude para que a gente ocupe os nossos dias com aquilo que realmente vale a pena. Não nas vãs discussões sobre grandeza, sobre egoísmo, sobre coisas que não vão acrescentar em nada para o reino dos céus.
Vamos nos colocar de pé, irmãos, e nós vamos orar. Nós estamos caminhando para o encerramento do culto. Nós vamos orar, nós vamos receber a bênção, entoar o amém afro-americano, nos despedir da casa de Deus. Mas agora, feche os seus olhos, curva a sua fronte e pense naquilo que tem ocupado a sua vida. Pense naquilo que tem ocupado a maior parte dos seus pensamentos. Pense naquilo que, de alguma forma, tem te movido a fazer alguma coisa. E veja se algo precisa ser mudado. E se você não sabe, peça a Deus para que algo seja modificado, melhorado, transformado. As crianças mostraram, através desses domingos, na palavra, as crianças mostraram como nós recebemos o Senhor Jesus. Como nós precisamos agir. As crianças mostraram como elas, sendo o alvo do amor de Deus, como elas recebem esse amor e reagem a esse amor. São as crianças de Deus, os filhos de Deus, cada um de vocês, cada um de nós. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo ensinamento precioso, pelas palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que nós temos aqui de buscar esses ensinamentos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a cada um desses corações, ó Pai, de caminhar contigo e caminhar uns com os outros. Obrigado, Senhor Deus, porque ao longo desse tempo nós podemos ver como nós podemos nos agarrar na esperança da Tua salvação. Como nós fomos resgatados. Como o Senhor nos aguardava, Pai. E agora o Senhor nos faz uma proposta de uma vida diferente, uma vida nova. Uma vida que não está mais concentrada, Pai, nas coisas daqui da terra. O Senhor nos propõe, ó Pai, uma mudança no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Obrigado, Deus, porque nós podemos ver nessa oportunidade o Teu interesse, ó Pai, o Teu amor por nós. Porque o Senhor poderia acabar com tudo num piscar de olhos. Aniquilar, não dar chance. Mas o Senhor está de braços abertos para um novo momento a cada um de nós, meu Deus. Então, Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, encarecidamente, Pai, cuida de cada um desses corações. Que nós tenhamos aqui, Senhor Deus, a preocupação de buscar a Tua palavra, Senhor, como ela é, como o Senhor mostra para nós. De pregar essa palavra com o Teu amor, ó Pai, a Tua salvação a todos aqueles que ainda necessitam ouvir do Teu nome. E nos ajuda, Pai, a praticar a Tua palavra, de modo que nós não encontremos tempo, Senhor, para outras coisas ocuparem a nossa mente, ocuparem o nosso coração, tomarem o Teu lugar, Deus. Pai, nos ajuda, porque o Senhor sabe, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Pai, do que nós precisamos. O Senhor sabe aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos tira, Senhor, do caminho, aquilo que nos balança, Pai, no meio da nossa jornada. Nos ajuda, Deus, porque nós precisamos da Tua orientação,
Precisamos do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Precisamos, ó Pai, da visão do Senhor. Precisamos melhorar, Pai, a nossa prática. Precisamos melhorar, Senhor Deus, as palavras que edificam as pessoas. Precisamos melhorar, Deus, o nosso modo de ser. E queremos ser, ó Pai, verdadeiramente filhos e filhas de Deus, até quando não tem ninguém vendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, transforma corações, quebranta, Pai, essas vidas. Despedaça, Senhor Deus, as correntes que nos prendem às divagações desse mundo. E nos leva, Pai, cativos contigo, com o nosso pensamento sendo renovado, transformado, para que nós venhamos a experimentar a renovação da nossa mente em Cristo Jesus. E experimentar, Senhor Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, fica conosco. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e até a volta do glorioso Senhor Jesus. Amém.